Oi, gente! E aí, terceiro ano, Amanda de Oliveira? Acharam que estava livre de mim, né? Pois é. Depois de tantos dias, tanto tempo longe, estou aqui gravando essa aula especial para vocês, tá? Poderia ter, né, buscado qualquer vídeo aí no YouTube falando sobre a África, mas eu resolvi, Celilza, fazer a prova especial, essa aula especial para vocês, tá? Do terceiro ano. Ok? Como nós estamos tendo que nos adaptar a toda essa questão de pandemia, a essa questão de aulas virtuais, né, desde praticamente março, foi necessário eu criar uma forma de eu atender não só vocês, como outras escolas que eu trabalho. Então eu criei uma página, no caso no YouTube, onde eu estou colocando alguns vídeos de outras escolas, certo? E esse canal vai estar disponibilizado essa aula que eu estou gravando para vocês. Então não esqueça, tá, de você se inscrever no meu canal, que eu estou começando, e detalhe, no finalzinho da aula tem uma surpresa para falar para vocês, tá? Se vocês interessarem, acho que vocês vão gostar, mas só vou falar no finalzinho da aula, ok? Bom, qual é o conteúdo que nós vamos estar trabalhando neste bimestre, segundo o conteúdo que a sede mandou para nós professores, tá? Nós vamos estar trabalhando nesse bimestre o continente africano, tá? Como a África ela é muito extensa, é um continente muito detalhado, o que nós vamos estar fazendo? Eu vou estar dividindo em dois grandes momentos. Hoje nós vamos falar nos aspectos gerais e humanos da África, e num segundo momento, que eu não sei se será presencial ou aqui, né, por videoaula, vai ser a parte mais geopolítica da África, os conflitos, né, a ocupação, tá? Mais assim, os problemas mais geopolíticos do continente africano. Então hoje o que nós vamos falar? Nós vamos falar dos aspectos gerais da África e do aspecto humano, ok? Então vamos começar? Tá? Gostaria que vocês anotassem isso no seu caderno, vocês sabem que vocês, eu sei que vocês vão anotar no teu caderno, tá? Anotem no seu caderno que a gente vai retornar ainda e eu vou estar verificando isso, ok? Então vamos lá, gente. Primeira coisa, a África, né, é um dos grandes continentes que nós temos. Não esqueça que nós temos os continentes americano, africano, europeu, asiático e no caso a Oceania. Ok? Né? E também tem um continente gelado que seria a Antártida. Então nós temos 6 grandes continentes, tá? Desses continentes nós vamos estar iniciando agora o continente africano, certo? É um continente bem populoso, na verdade é o segundo continente mais populoso, com mais de 1 bilhão de habitantes. Ele só perde em número de habitantes para o continente asiático, que de longe é o continente mais populoso, que nós vamos estar vendo depois, certo? É um continente composto por mais de 50 países, então dá para você olhar a divisão interna, a quantidade de países que possuem. São países que conseguiram a sua independência muito recentemente, e é um continente que a gente tem vários conceitos errados sobre eles, inclusive conceitos naturais que a gente vai estar vendo depois. Nesse primeiro momento, o que eu quero que vocês visualizem? Sempre vocês têm que ter uma noção da localização dentro do mapa, tá? Então eu coloquei aqui para vocês um mapa político da África, onde nós temos aqui, ó, as linhas imaginárias que cortam a África. Primeiro, galera, a África, ela é um continente que ela tá bem na região central da Terra. Se eu fosse representar a África aqui na Terra, ó, eu teria a Terra, a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e o meridiano de Greenwich. Se eu for analisar a África, ela pega tudo isso aqui, ó. Ela pega desde o Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio e é cortado pelo meridiano, que são essas linhas que eu representei aqui, ó. Então essa linha aqui, ó, seria quem? Seria o Trópico de Câncer, o Trópico de Câncer. Essa linha bem central aqui, ó, seria a linha do Equador, a linha do Equador. E aqui nós teríamos o Trópico de Capricórnio. Tá? Então são cortados por 3 importantes paralelos: Trópico de Câncer, linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, ok? Mas também é cortado pelo meridiano, bem aqui, ó, pelo meridiano de Greenwich,
certo? E o que isso significa? Significa que a África, ela vai possuir território nos 4 hemisférios da Terra. Ela vai estar tanto ao norte como ao sul. Por quê? Porque a linha do Equador divide hemisfério norte e hemisfério sul. Então tudo isso aqui é hemisfério norte e aqui é hemisfério sul. E também no hemisfério leste e no hemisfério oeste. Tudo isso aqui, ó, seria leste e esse pedacinho da África seria hemisfério oeste. Gente, é o único continente que vai estar localizado nos 4 hemisférios. É o único continente nos 4 hemisférios, ok? Outra coisa importante, né, como eu falei, então ele é cortado pela linha do Equador, bem na região central, tá? Pelos trópicos de Câncer e Capricórnio e pelo meridiano de Greenwich. Ah, Celiusa, mas isso é importante? Sim, vocês vão ver agora na parte de clima como isso influencia no clima africano. Clima e vegetação africana, ok? Outra coisa importante que eu gostaria de vocês terem atenção é o seguinte, a África, ela é cercada por águas, por oceanos e mares. Então, tudo aqui, ó, toda essa área aqui, ó, é banhada pelo Oceano Índico, tá? Tudo isso aqui é banhado pelo Oceano Índico. Toda essa área oeste vai ser banhada pelo Oceano Atlântico, tá? Aqui ao sul seria o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, tá? Aqui basicamente eu estaria no mar glacial, no caso Antártico, ok? E aí eu tenho 2 mares importantes que vocês têm que saber, tá? Esse aqui, ó, que eu coloquei aqui como Mar Vermelho, que é toda essa área que pega aqui, ó, ao norte da África, é o Mar Vermelho, perdão, Mar Mediterrâneo, desculpa, Mar Mediterrâneo. E esse mar aqui, ó, pequenininho, compridinho, é o Mar Vermelho. Então nós temos aqui, ó, um Mar Vermelho aqui, tá? Que vai separar quem? Vai separar a África da Ásia. E nós temos essa areazinha aqui, todinha aqui, ó, que é o famoso Mar Mediterrâneo, um dos mares mais importantes e mais citados aí, não só na história como na geografia, certo? Olhando assim de longe, dá a impressão que ele é tudo grudado, mas não é. Então, o que vocês não podem esquecer? Que aqui, ó, entre a Espanha e o Marrocos, bem aqui assim, aparentemente está grudado, mas não é grudado. Aí existe um estreito, certo? Chamado Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar vai separar a Europa da África. Então, é uma pequena passagem que vai ligar o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Nesta região aqui, ó, aparentemente está tudo grudado, e realmente era grudada a Ásia com a África, tá? Mas aí o homem foi lá e abriu aqui o famoso Canal de Suez. Ok? Então vocês têm que ter uma noção onde é o Canal de Suez? Tem. Quando a gente for ver o Oriente Médio, que é essa região aqui, ó, aí vocês vão ver a maior importância ainda dessa região do Canal de Suez, tá? E aqui também, ó, bem nessa região aqui, ó, com o Iêmen e a região da Etiópia, existe um outro estreito chamado Bab el-Mandeb, mas não importa para vocês. Esse mapinha bonitinho, né, coloridinho, está presente também no texto, tá, que vocês têm aí, porque nessa aula de apoio vocês têm a parte teórica no texto que você pode visualizar também. Se você quiser recortar e colocar, né, no seu caderno, seria uma boa, ok? Bom, então nós vimos de maneira geral a localização em aspectos gerais da África. Agora eu vou dar uma paradinha, porque nós vamos ver os aspectos físicos da África, só que por meio de slides. Meninas, vamos lá, como nós estávamos falando, vamos dar continuidade aqui. Agora eu vou apresentar para vocês as paisagens naturais da África, ok? Bom, então aqui, galera, o que nós vamos estar vendo aqui, ó? Deixa eu só minimizar aqui para a gente dar continuidade. Olha só, aqui nesse mapa nós temos a África distribuída pelo clima e aqui nós temos a respectiva vegetação, que é uma das coisas que mais marca a África. Então lembra que nós acabamos de ver aqui, ó, né, todos os limites do continente africano. Então nós temos o Oceano Atlântico a oeste, Oceano Índico a leste, Mar Mediterrâneo, onde aqui nós temos o Estreito de Gibraltar, que eu acabei de mostrar para vocês,
e o Mar Vermelho aqui que separa a África da Ásia, e aqui é onde eu tenho o canal de Suez, que vai ser o elo de ligação do Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Bom, como nós vimos também, a África ela é cortada, olha só, bem aqui, ó, o 0 graus, ó, seria no caso a linha do Equador. Aqui no pontilhadinho nós temos o Trópico de Câncer e aqui no outro pontilhadinho o Trópico de Capricórnio, como nós acabamos de ver. E o que acontece? Vocês devem lembrar, né, que eu acredito que vocês devem ter visto isso, que toda a região equatorial da Terra é a região que recebe maior concentração de ventos, que os ventos partem aqui, ó, dos trópicos em direção à linha do Equador, são chamados ventos alísios. Consequentemente, nessa região da Terra, chove bastante, certo? Então, é a região mais úmida de todo o planeta Terra, vai ser nessa região equatorial. Como essa região vai ser uma região bastante quente, eu vou ter predominantemente o clima equatorial, certo? Vai ser um clima basicamente quente e bastante úmido, e nessa região eu vou ter a presença da floresta. Toda essa área verde é onde você tem uma floresta equatorial semelhante à nossa floresta amazônica. Só que aqui na África eu não vou chamar de floresta amazônica, eu chamo de floresta do Congo, ou apenas floresta equatorial. Então, quem tem essa ideia que na África é só deserto, é uma ideia totalmente errada, tá? Eu sempre brinco, pessoal, que é só você lembrar, por exemplo, dos desenhos de Tarzan, né? Tarzan é um personagem típico da África. E qual é o meio de transporte do Tarzan? Cipó. E o cipó, eu tenho que ter árvore. Então, eu tenho floresta, sim, na África, nessa região central. Aí, o que a gente observa? Que a região central, então, eu tenho um clima equatorial e eu tenho a presença das florestas, certo? E aí, conforme eu me afasto do Equador ou para norte ou para sul, eu vou tendo tipicamente o clima tropical, que é semelhante ao nosso. Ora, como que é o nosso clima tropical? É um clima quente durante o ano inteiro, com chuvas durante o verão e secas durante o inverno. Como eu tenho um período de chuva e um período de seca, vai ter que aparecer uma vegetação que se adapte a essa condição de seca e de chuva, que é, no caso, toda essa vegetação que está aqui, ó, pintada com esse tom do rosinha, que é a vegetação chamada de savana. É a famosa savana africana, onde nós vamos encontrar nessa região os animais de grande porte, que a gente vai ver agora, ok? Aí, se eu me afastar mais ao norte, eu vou ter nessa área amarela, tanto ao norte como ao sul, eu tenho os desertos. Então, essa região é que vai aparecer o deserto do Saara, que é o maior deserto da África e do mundo, deserto do Saara, e aqui nós temos o deserto do Kalahari ou Kalahari, ok? Significa que tanto a norte como a sul, eu tenho deserto. Automaticamente, a vegetação que vai aparecer aqui vai ser a vegetação de deserto, tanto ao norte como ao sul. E aí você vê que no extremo norte aqui da África, como também no extremo sul aqui, eu tenho o chamado clima mediterrâneo, certo? Apesar do sul não ter nada a ver com o mar Mediterrâneo, o norte sim, né, que é banhado pelo mar Mediterrâneo, eu tenho um clima mediterrâneo. Como é que é esse clima? Ele é um clima bastante quente durante o verão, só que é um verão muito seco, contrário do tropical, que é um verão quente, mais úmido. É um verão muito seco, tá? E o inverno é um inverno ameno, agradável, não é um inverno rigoroso, tão rigoroso, tá? Mas ele é chuvoso. Então, o clima mediterrâneo é contrário do clima tropical. E aí, nessa região, vai aparecer aqui, ó, tanto no norte como áreas do sul, a chamada vegetação mediterrânea. Ó, tanto ao norte como ao sul aparece a chamada vegetação mediterrânea. Eu não sei se vocês observaram que tanto o clima como a vegetação na África, eles se repetem. Então, ó, eu tenho, ó, clima mediterrâneo, desértico, tropical, equatorial. Aí ele volta, tropical, desértico e mediterrâneo. E a vegetação também. Olha lá, vegetação mediterrânea, vegetação desértica, savana, floresta. Aí volta, savana, deserto e vegetação mediterrânea. Nossa, Celilza, isso é por acaso? Não, não é por acaso. A gente fala que a vegetação da África é o efeito espelho. É como se eu tivesse um espelho aqui, ó, e eu reflito a mesma coisa que eu tenho ao norte, eu tenho ao sul.
Aí você fala, nossa, mas isso é coincidência? Também não. Por que isso acontece, galera? Porque como nós vimos, né, no início da aula, a região da África é cortada pela linha do Equador e pelos trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, tanto o norte como o sul, ele vai estar em mesma zona térmica da Terra. Ok? Então, as características que eu encontro ao norte, elas vão ser semelhantes às características que eu vou ter ao sul do continente. Tranquilo? Bom, aí aqui eu coloquei para vocês algumas imagens, né, e uma característica da vegetação. Então, a vegetação mediterrânea, nesse mapa, mostra que ele não aparece só na África, ele aparece principalmente no sul da Europa, tá? Mas no caso aqui na África, como nós estamos vendo, ó, eu tenho tanto aqui no norte, como aqui no sul da África. Bom, essa vegetação, ela aparece, olha aqui, ó, em clima tipicamente mediterrâneo, certo? Com verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. Detalhe, como o verão é bastante seco, que é muito comum acontecer nessa região, galera. É muito comum acontecer queimadas. Então, vocês devem estar lembrados que alguns anos atrás nós ouvimos falar muito, por exemplo, de queimada aqui, ó, em Portugal. Há cerca de 2 anos atrás, uma grande queimada aqui na Grécia. Todo ano a gente escuta falar de queimadas aqui na Califórnia, certo? Então, por que é tão comum eu ter tão forte essas queimadas, inclusive com perda de vidas, não só perdas materiais, mas vidas humanas também? Por quê? Porque o verão ele é muito quente e muito seco. Como é essa vegetação? Ó, essa é a vegetação mediterrânea, olha como ela é. Ela é meia seca, ela é meia xerófila. O que é uma vegetação xerófila? Uma vegetação adaptada a um ambiente mais seco, ok? Então, ela é uma vegetação mais seca. E o que acontece? Quando eu tenho um verão muito quente e muito seco, isso aqui fica aqui que nem o nosso, parecido com a nossa vegetação. Qualquer fogo se alastra muito rapidamente, tá? E essa vegetação, ela tem 2 espécies bem marcantes, que é a chamada maquise e garrigue. Então, você ouviu falar nessas espécies maquise e garriga, eu estou falando da vegetação mediterrânea, que aparece tanto no norte como no sul da África. Bom, também nós temos aqui na região central, ó, a floresta equatorial e tropical, tá? Que também aparece, ó, tá vendo aqui no Brasil, ó, a floresta amazônica aqui no Brasil, que ela aparece em vários outros cantos do mundo, mas, ó, principalmente aqui passa a linha do Equador, ó. Aqui passa a linha do Equador, ao norte do Brasil e na região central da África, como nós acabamos de ver. Então, a floresta que eu tenho aqui na África, ela vai ser semelhante à nossa floresta amazônica. Só que aqui na África eu chamo de floresta do Congo. E como são essas florestas em verde, inclusive essa do Congo? Ela é mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela é bem densa. O que é densa? Você tá vendo? Você nem consegue enxergar o chão de tão próxima que são as cópias. Elas entrelaçam de tal maneira que a luz, ela tem que ter dificuldade de penetrar. Você não consegue visualizar o chão, ó, de tão densa, de tão fechada. Ela é heterogênea. O que é isso? São espécies extremamente diversificadas. Aqui, tanto a fauna como a flora da floresta equatorial, ela é considerada a floresta de maior diversidade do mundo. É lógico que a maior floresta em biodiversidade é a floresta amazônica, que não deixa de ser semelhante à floresta do Congo, só que a amazônica ela é muito maior do que a floresta equatorial do Congo. Ok? Então, aqui na região central eu tenho floresta. Olha a diferença, tá? De vegetação da Mediterrânea para a floresta equatorial. E aí eu vou ter nessas regiões aqui, ó, as savanas. Dá uma olhadinha a savana agora. O que é a savana? Ó, a savana vai aparecer, tá vendo? Aqui, ó, tanto no norte como no sul. Nesse meinho aqui, ó, que eu tô mostrando aqui, tá? Aqui vai ser a floresta equatorial. Então, as savanas, elas aparecem nessas regiões, tanto ao norte como ao sul, certo? Como também aparece aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil é o nosso cerrado. No Brasil é o nosso cerrado, tá? Ora, como que é essa vegetação? As árvores, elas são pequenas, de pequeno porte, troncos retorcidos, e é o lugar que você tem, principalmente na África, olha só, os animais de grande porte, onde você vai ter o hipopótamo, o rinoceronte, leões, zebras, girafas, certo? Que é aquelas imagens quando você fala de safaris da África, a gente está falando da vegetação de savanas,
ok? Até mesmo porque imagina um animal de grande porte viver numa floresta tão densa, tão fechada como nós acabamos de ver. Imagina uma girafa lá, não daria, ok? Então nós temos aqui a savana, perceba que é uma vegetação mais rala, mais baixa, alguns lugares mais secos, mas aí você tem algumas árvores também, ok? Então não é uma floresta, é mais uma vegetação arbustiva. Falou em África, todo mundo lembra de savana, ok? Mas não esqueça que eu tenho a vegetação mediterrânea, aí eu tenho a savana, floresta equatorial, savana e a vegetação mediterrânea. E nessas duas áreas, tanto ao sul como a maior parte do norte, eu vou ter o quê? Eu vou ter as regiões desérticas, certo? Aí eu vou ter, aqui é o deserto do Saara, tá? E aqui é uma foto do deserto do Kalahari ou Kalahari. Os desertos, de maneira geral, eles são secos. Não esqueça de uma coisa muito importante: os desertos não têm obrigatoriamente de ser quente. No caso dos desertos africanos, eles são quentes, mas tem desertos no mundo, como na China, de deserto frio, certo? Então, o que caracteriza um deserto, pessoal, é a baixíssima pluviosidade. É um lugar seco. Isso caracteriza um deserto. Aí ele pode ser quente ou ele pode ser frio. No caso dos desertos africanos, eles são quentes. Então, é uma área seca, chove muito pouco, menos de 200 milímetros por ano. Só para vocês terem uma ideia, aqui na nossa região, chove no ano em torno de 1.500 milímetros no ano. E não chove tanto, 1.500. Imagina chover menos de 200 milímetros, tá? E esses desertos quentes, a temperatura é extremamente alta durante o dia. A temperatura chega tranquilamente aqui no Saara a 50 graus durante o dia, tá? E a temperatura despenca à noite. Por quê? Porque a areia, ela tem a capacidade de aquecer muito rapidamente e resfriar muito rapidamente. Então, eu tenho dias muito quentes e noites muito frias. Que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dessa variação de temperatura nos desertos, tá? E a vegetação que aparece, quando ela aparece, é uma coisa mais ou menos assim, ó, que elas são xeromórficas, xerófila, ou seja, adaptada a um ambiente seco. Tranquilo? Bom, se eu tenho grandes áreas da África com deserto, vocês imaginem a importância que eu tenho dos rios. Imagine numa área toda desértica aqui, ó, a importância que eu tenho de rios, porque eu tenho deserto aqui e eu tenho toda essa área ao norte de deserto, certo? Então, a África, ela tem mais rios ao sul, tá vendo? Mais ao sul. Ao norte, são poucos rios com destaque. Aí, de todos os rios, grandes rios africanos, lógico, não tenho só esses rios. Esses são os que têm maior destaque. Eu colocaria 3 rios de destaque. Rio Nilo, que é esse aqui, ó, o famoso Nilo, que ele tem mais de 6.500 quilômetros de extensão. Ele é o segundo maior do mundo, perdendo para o rio Amazonas, que é o primeiro, tá? É um rio que, apesar de cortar 2.000 quilômetros no meio do deserto do Saara, ele não seca. E por que ele não seca? Porque ele nasce, olha aqui, aqui é a linha do Equador. Ele nasce nessa região equatorial, quando chove muito aqui, sempre eu vou ter água alimentando o rio abaixo. E aí ele vai desaguar aqui no mar Mediterrâneo, formando o famoso delta do Nilo. O delta é quando forma aquelas ilhas na sua foz, na saída. Ok? O segundo rio mais importante é o rio Congo ou Zaire. Também pode ser chamado de Zaire. É esse aqui, ó. É o rio que ele corta 2 vezes a linha do Equador. Ó, ele nasce ao sul, vai para o norte, cruza o Equador. Aí ele dá a volta, cruza de novo e deságua aqui no Oceano Atlântico. Como ele corta 2 vezes, ele vai ter um grande volume de água, porque aqui na região do Equador é uma região que chove muito. Então, ele é o segundo rio após o Amazonas em volume de água do mundo, mas é o rio de maior volume de água da África, certo? É o segundo rio mais importante da África. E esse outro rio Níger, que nasce aqui, ó, passa ao ladinho do deserto do Saara e deságua aqui no Oceano Atlântico, é o rio Níger, é considerado o terceiro maior rio da África, tá? Um rio extremamente importante porque ele passa justamente aqui ao lado do deserto do Saara. O que acontece? Esses rios passam a ser uma região de concentração populacional. As pessoas acabam vivendo muito próximo do rio, principalmente nessas regiões mais desérticas, porque o rio passa a ser a grande fonte de água doce. Ok, galera? Bom, então nós vamos estar finalizando agora o nosso vídeo, tá? E aí, pessoal, nós vamos estar voltando
com a nossa aula lá no quadro, tá? Um beijo. Vamos lá continuar nossa aula? Bom, e aí, estamos de volta, galera? Vamos lá? Viu como que é fácil você entender, principalmente o clima e vegetação da África? Tem muita coisa que se assemelha muito ao Brasil, como vocês viram, ok? Bom, agora para finalizar nossa aula, nós vamos falar de maneira geral os aspectos humanos da África, tá? De maneira bem geral, porque não vai dar tempo da gente detalhar. Primeiro, pessoal, o que eu falei para vocês no início da aula, é o segundo continente mais populoso, perdendo apenas para a Ásia, ok? É lógico que quando você fala em África, e isso foi o grande destaque que eu quero colocar aqui para vocês, quando a gente geralmente fala em África, todo mundo não, mas quase todo mundo tem à sua mente população negra, né? Que a gente chama de negra, mas na verdade população de cor preta, ok? Né? Que nós chamamos de negro ou de afrodescendentes. Muito bem. Acontece que é um conceito errado que as pessoas têm, que toda a África é negra. Na verdade, nós podemos dividir a África basicamente, pessoal, entre dois grupos. A chamada África negra, tá? E a chamada África branca, certo? Quem seria a África negra, onde você vai ter o predomínio não quer dizer que 100% vai ser, tá? De população de cor preta de diversas etnias. Porque a população ela pode ter a cor preta, mas ela tem etnias diferentes. Então ela tem característica de rosto diferente em relação ao nariz, a boca, o tom da pele. Tem uns que tem a cor preta mais escura, tem outros que tem mais um tom do marrom, tem outros que são mais longínquos, né, magros e altos, outros são mais baixos. Então as etnias são muito diversificadas dentro do continente africano, tá? Onde essas etnias são divididas em grupos que nós chamamos de formações tribais, são diversas tribos, que inclusive nós vamos estar vendo, né, num próximo momento, o que mais acontece quando você fala em conflitos étnicos aqui na África são conflitos tribais, ok? Mas predominantemente, aonde que eu tenho essa população, né, que onde a maior parte é de cor preta, que nós chamamos de negra, certo? Né? Vai ser na chamada África subsaariana. Guardem isso porque cai muito nas provas. África subsaariana. E quando eu falo em subsaariana, eu lembro de Saara, né? Eu vou lembrar de quê? De Saara, que é o maior deserto da África e do mundo, que vai pegar o quê? O deserto da África tá aqui, ó. Então, quando eu falo África subsaariana, é o centro-sul da África. Então, se eu pegar do centro para o sul da África, predominantemente a população vai ser de cor preta. Vão ser os negros e a população branca que aparece ali geralmente é o descendente de colonizador, ok? Bom, o que caracteriza essa África subsaariana, tá? Então ela vai estar no centro-sul da África e é uma região que apresenta gravíssimos problemas em relação à fome, subnutrição. É nessas regiões da África, principalmente aqui, ó, que nós vamos ver, chamado Chifre da África, que pega a Somália, Etiópia, Quênia, onde você tem uma população onde milhares de pessoas diariamente morrem por subnutrição crônica, porque não tem o mínimo do mínimo necessário para viver, certo? É uma região que tem gravíssimos problemas étnicos, e esses problemas étnicos, eles são problemas tribais. São tribos inimigas que vivem no mesmo território, consequência da colonização europeia, que nós vamos ver depois. E esses conflitos étnicos, ele passa a ser conflitos religiosos também, né? Uma das religiões que mais cresceu e que mais ocupa espaço na África e que mais gera conflitos com outros grupos é a religião islâmica. Então, muitas vezes tem conflitos tribais, étnicos, de etnias diferentes, mas também por questões religiosas. Também a África, pessoal, sempre foi colocado como centro de epidemias, né? Então aqui um dos problemas seríssimos que a AIDS, vou colocar aqui HIV, tá? No caso, um dos maiores problemas aqui que existe aqui, o HIV, certo? O vírus, né, que desencadeia a AIDS. Também é uma região que a gente já teve vários surtos do Ebola, certo? Que também é um vírus terrível e que também a África não está livre
né, apesar de não estar se falando muito, né, e felizmente parece que não atingiu tão fortemente a África, eles também não estão livres do Covid-19, tá? Mas mesmo tirando toda essa pandemia que temos hoje, a África sempre foi um lugar que sofreu grandes ciclos de doenças, ok? E é principalmente na África subsaariana. Já quando eu falo a África branca, galera, ó, de cor branca, certo? É uma população predominantemente branca, só que eles são de origem árabe. Então, eles são basicamente muçulmanos. Olha, o que é uma pessoa muçulmana? Muçulmana é aquela pessoa que professa o islamismo, a religião islâmica, certo? O islamismo. Então, todo mundo que segue o islamismo é chamado de muçulmano, ok? E a população desses países como Egito, Argélia, Tunísia, Marrocos e Líbia são países brancos, é só você lembrar do egípcio em si, né? Eles são brancos, certo? Lógico que ele não é um branco caucasiano como um europeu, mas ele é branco, certo? E de basicamente que usa geralmente aquelas túnicas, turbantes, só vocês lembrarem, porque é uma população branca de origem árabe. Por isso que tem muita gente que quando vê alguma imagem dessa região se confunde com os países do Oriente Médio, que também são brancos de origem árabe e muçulmanos. Então a África do Norte, pessoal, pega isso aqui, ó, Egito, Líbia, Argélia, Tunísia e Marrocos, aqui essa região. Então essa área ao norte da África é o que nós chamamos de África branca, África árabe ou África do Norte, ok? Então é uma regionalização e isso tem a ver muito com a classificação da África em relação à cor da pele. De maneira geral, as pessoas que vivem nesses países, não que eles vivem maravilhosamente bem, mas se eu comparar a qualidade de vida da África branca com a subsaariana, a África branca tem uma qualidade de vida melhor. Apesar que tem uma região que está sofrendo graves problemas de conflitos religiosos, que nós vamos estar vendo num próximo momento. Ok? Então a gente finaliza aqui nosso conteúdo, né? Vou deixar as atividades para vocês estarem fazendo e tá postando para mim, tá? Olha que vocês têm o texto, o vídeo é de apoio, vocês têm o texto que eu mandei também, ok? E aí eu vou estar esperando as atividades postadas por vocês, né? Vamos esperar na próxima aula se ela será ainda virtual ou presencial. Ah, detalhe, lembrei agora. Lembra que eu falei que tinha um recadinho para vocês no final? Pois é. Como eu sei que não só vocês, como muitos alunos, né, inclusive de outros lugares, com essa questão da pandemia, estão se sentindo extremamente prejudicados em relação à prova do Enem, certo? A questão de como ter se preparado, o que eu vou estar fazendo aqui, ó, no meu quadro, tá? Eu vou estar montando uma série de aulas, pequenos vídeos, aulas, de todo o conteúdo de geografia como uma revisão geral para o Enem, tá? E você vai estar convidado a estar acompanhando essas aulas sem custo nenhum, tá? Na faixa, de graça. Mas não esquece que você tem que se inscrever no meu canal, tá? Porque você vai se inscrever no meu canal, tá? E aí quando eu lançar um videozinho novo, você vai estar sabendo que eu lancei o vídeo e aí você pode estar se organizando, tá? Ô terceirão, para vocês estarem fazendo uma revisão, tá? Para o Enem, que vocês devem estar sabendo que o Enem foi adiado, nós não sabemos no momento qual vai ser o dia, talvez daqui 30 dias ou 60 dias, né? Mas provavelmente essas aulas eu vou começar a postar agora no final de maio para junho, ok? Então eu vou fazer uma revisão geral da geografia para você, que eu sei que muita gente, muitos alunos do nosso terceirão aí, tem foco, tem objetivo, como várias vezes nós conversamos em sala, tá? E aí você pode até avisar teu colega, e se de repente tem algum colega de outra escola aí que quer fazer um intensivão de geografia de graça via videoaula, tá convidado também, tá? Não vai ter custo nenhum, eu vou estar liberando para todo mundo, tá bom? Um beijo, a gente se vê, até a próxima aula, ou aqui, ou presencialmente, tá? Beijo, tchau, tchau.